Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma quinta-feira, às 8 horas da noite, para fazer mais uma reflexão à luz do Espiritismo. Hoje nós vamos trabalhar mais um capítulo do livro Renovando Atitudes, intitulado Preceptor das Almas. Para iniciar, vou fazer uma oração, pedindo a espiritualidade divina, pedindo a Deus, pedindo aos nossos mentores que estejam conosco, nos conduzindo, que abram os nossos canais de entendimento para que tudo que seja dito aqui possa ser compreendido, apreendido, possa virar aprendizado e, principalmente, possa virar ação na nossa vida diária. Que nós estejamos preparados para todas as mensagens que chegarem. Me coloco agora à disposição da espiritualidade superior como instrumento para levar até vocês, para levar a todos nós, até mesmo para mim mesma, as mensagens que serão transmitidas. Gratidão a todos que estão nos assistindo presencialmente, sejam pessoas encarnadas ou desencarnadas, e aqueles que vão assistir após a live ficar gravada. Gratidão, gratidão, gratidão. Vamos lá. Trabalhar, então, esse capítulo tão interessante, né? Preceptor das Almas é o nome aí do capítulo. Como a gente já sabe, esse livro, Renovando Atitudes, ele sempre tem um trechinho do Evangelho que vai ser trabalhado durante toda a reflexão, né? Então, o trechinho do Evangelho de hoje é o seguinte: mas o papel de Jesus não foi simplesmente o de um legislador moralista, sem outra autoridade que a sua palavra. Ele veio cumprir as profecias que haviam anunciado sua vinda. Sua autoridade decorria da natureza excepcional de seu espírito e de sua missão divina. O que a gente precisa sempre ter em mente é que Jesus veio como homem, em corpo de homem. Ele é um ser supremo, ele é um ser divino, um espírito extremamente cheio de luz, iluminadíssimo, que não precisaria mais reencarnar na forma humana, e fez questão de que fosse assim. O objetivo era mostrar para nós que nós, homens, encarnados enquanto homens aqui na Terra, nesse corpo, podemos fazer exatamente o que ele fez. Tudo que ele realizou, nós podemos realizar. Essa é a grande lição. Ele mostrou para a gente que nós podemos ser, sim, aquilo que ele foi, porque ele veio num corpo de homem, para que nós compreendêssemos que, mesmo num corpo de homem, nós podemos alcançar o divino. Claro que isso não vai acontecer do dia para a noite. E é isso também que ele veio mostrar para a gente, que seguindo aos passos dele, que seguindo aquilo que ele veio trazer, a toda a mensagem que ele nos trouxe, que é pautada no amor, né? A grande mensagem de Jesus é o amor, nós podemos chegar a essa divindade, nós podemos alcançar essa divindade. Foi isso que Jesus veio mostrar para a gente, que mesmo encarnados em corpo terrestre, em corpo humano, podemos fazer tudo que ele fez. Porque se não fosse assim, ele viria como um Deus, efetivamente, né? Como um ser divino, um ser de luz, num corpo celestial, um corpo extra-humano, para poder, então, fazer e dar, né, todos os ensinamentos lá do alto. Não, ele quis vir como homem, para nos mostrar que tudo nós podemos. Como ele disse, se a gente tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, podemos mover montanhas. E disse também que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Portanto, tudo que foi feito por ele pode ser feito por nós. Só que para que isso se realize, nós precisamos nos trabalhar passo a passo, dia a dia, né? Nos exercícios diários de melhoramento, nos exercícios diários de reforma íntima, de reforma do nosso interior. É a partir da renovação interna que nós vamos trabalhar a renovação externa, e tudo vai acontecer de uma maneira mais eficiente. Ele andou pelos caminhos terrenos desprovidos de qualquer apego, consideração ou aplausos,
Não era isso que ele queria, né? Se ele, como a gente falou, se ele quisesse que as pessoas o idolatrassem, que as pessoas o venerassem, que as pessoas o aplaudissem, ele viria como um ser divino, acima de nós. Não, ele veio como um de nós, para demonstrar para nós exatamente isso, que todos nós somos capazes, que todos nós temos possibilidades, que por mais que estejamos engatinhando no processo de evolução espiritual, nós podemos nos levantar e andar, mas é paulatinamente, né? Passo a passo, vamos engatinhando e como sentirmos firmeza na perna, a gente vai levantando e seguindo os passos dele, a gente vai alcançando aquilo que ele veio trazer para nós, que é o amor. E essa evolução diária, né, que a gente pode contar 1% por dia, ela é de extrema importância para a nossa evolução grandiosa, na nossa vida eterna, né? Na nossa vida infinita. Nós somos seres infinitos. Estamos aqui numa experiência terrestre e podemos sim aproveitar essa experiência da melhor forma possível para aprimorar tudo que nós somos, para poder fazer com que nós nos superemos a cada instante, né? Que aquilo que parecia impossível ontem possa parecer super possível e normal hoje, para que aquilo que pareça impossível para amanhã seja amanhã algo normal na nossa existência. É essa a grande mensagem que ele trouxe quando reencarnou ou encarnou como homem, para poder nos mostrar exatamente isso, desprovido de qualquer apego, consideração ou aplausos. Deixa eu mudar um pouquinho o formato aqui. Ensinou a existência da mensagem do amor em sua grandeza superlativa e, ao mesmo tempo, percorreu os caminhos desacompanhado de seus pais ou parentes, solicitando, todavia, a presença espontânea de amigos amorosos que lhe absorveram as lições inesquecíveis. Então, ele mostrou para a gente que o amor tem que ser universal. Claro que nós temos que amar os nossos pais, os nossos irmãos, nós temos que amar os nossos filhos, as pessoas que vieram no nosso grupo familiar, sim, mas o amor não tem que ser só devotado a essas pessoas que vieram aí no nosso grupo familiar da terra, né, terrestre. A gente precisa amar as pessoas todas igualmente, com a mesma proporção, com a mesma força. Muitas vezes um amigo ele vai fazer mais por nós do que um irmão. Muitas vezes isso acontece na nossa existência. Então precisamos valorizar aqueles que efetivamente se propõem a caminhar ao nosso lado, né? Aqueles que realmente demonstram por nós um carinho descomunal, uma presença descomunal. Precisamos ter essa visão, né, de que as pessoas são importantes, todas, não somente aquelas que são do nosso círculo familiar, não somente aquelas que vieram conosco nesse círculo, mas todas são importantes. E ele mostrou isso caminhando ao lado dos amigos que ele foi construindo durante a sua peregrinação. Nós também somos peregrinos nesse mundo. Precisamos, pois, valorizar essas pessoas que ao nosso lado caminham, que ao nosso lado nos demonstram carinho, amor, compaixão. Provavelmente são pessoas da nossa família espiritual, né? Mas também, se for um novo amigo que vai fazer parte, né, como uma novidade da nossa existência, que não seja da nossa família espiritual, melhor, perfeito. É importante que nós estreitemos laços de amor com qualquer pessoa que seja, né? A gente precisa trabalhar o amor ágape, esse amor que Jesus veio trazer, e não somente esse amor pelas pessoas que já, né, estão ao nosso lado desde o momento do nosso nascimento. Esse também é um amor importante, mas precisamos expandir esse amor para todas as criaturas que existem na Terra. Não tinha sequer onde reclinar a cabeça, despojado de qualquer bem material. Nunca tomava decisões precipitadas em face de atitudes positivas ou negativas que aconteciam em seu redor.
mas sempre flexionava com sua estrutura divina. Perdão, mas sempre reflexionava com sua estrutura divina, pois tinha plena consciência de sua missão terrena em favor da educação de uma humanidade ignorante e sofredora. Então, ele veio trazer para essa humanidade ignorante e sofredora que ainda somos, todas as lições de amor, mostrando que não é o material, né? Não são as pessoas que já vieram no nosso grupo familiar, não é isso que importa somente, né? As coisas que a gente conquista durante a nossa passagem pela Terra, as amizades, as coisas que nós vamos conquistando durante a nossa passagem são muito importantes. Também nos ensinou, de acordo com esse trecho do texto, que não devemos ser reativos, né? Precisamos ser ativos, mas não reativos. Qual que é a diferença da ação para a reação? A reação ela é instantânea, é precipitada, né? Quando acontece alguma coisa, você vai lá e pá, né? Você tem lá a reação que é absolutamente instantânea, que vem aí dos nossos primórdios, quando nós ainda éramos do reino animal. O animal reage porque ele precisa sobreviver. Mas nós, como seres racionais, como hominais, precisamos parar de ter reações para ter ações. As ações são conscientes, são pensadas, são raciocinadas, né? Então, quando um fato acontece, é importante que nós paremos para observar o fato, compreender, tomar consciência dele e, a partir dessa consciência, agir. Agir de forma que aquela ação seja a melhor para todos os que estão ao redor. Aquela ação traga benefícios para nós mesmos e para todos os que estão ao redor. Né? É importante que a gente trabalhe essas nossas capacidades. E Jesus vai mostrar para a gente que é possível, que a gente não precisa ser reativo, que a gente pode sim andar pelo mundo tendo ações assertivas, ações que vão nos levar efetivamente para a contribuição para conosco mesmos e para com todos os que estão ao nosso redor. Então, é muito importante que nós tenhamos isso muito claro na nossa cabeça, porque foi essa uma das lições que Jesus nos trouxe. Ele afirmava que todos deveriam ser vistos como irmãos ou amigos, porque sabia que, em potencial, poderiam vir a ser pais, filhos, cônjuges ou irmãos, visto que é da lei universal a reencarnação e a caminhada a um só rebanho e a um só pastor. Então, as pessoas com as quais a gente convive hoje, né, que são aí nossos amigos, que são entes que a gente vai encontrando no caminho, numa vida anterior pode ter sido nosso pai, pode ter sido nosso filho, pode ter sido nossa mãe, pode ter sido nosso marido, né? Numa vida anterior e numa vida posterior pode passar a esse papel. Né? Os papéis eles vão se modificando de acordo com a nossa vida, de acordo com a nossa programação reencarnatória, de acordo com as escolhas que a gente faz para poder aprender determinadas coisas. Tudo é uma questão de relembrar quem nós somos. E para relembrar quem nós somos, muitas vezes nós precisamos passar por determinadas situações para poder acordar dentro de nós aquela centelha divina que está lá, já está lá. A gente só precisa acender. Então, muitas pessoas passam por situações extremamente difíceis para acender aquela centelha. Outras pessoas passam por situações menos difíceis e conseguem acender aquela centelha. Então, vai depender de cada ser e das experiências pelas quais cada ser passa durante o seu processo existencial. As experiências são múltiplas, né? E cada um tem um determinado tipo de aprendizado de acordo com a vida pela qual ele vai levando no seu caminhar. Então, é muito importante que tudo isso seja muito claro na nossa cabeça, que nós consigamos ter esse amor ágape, porque hoje, né, estamos numa posição com as nossas famílias definidas de uma maneira. Né? Numa próxima existência, numa próxima reencarnação, esses papéis vão se modificar. E pessoas que hoje não eram da nossa família podem ser amanhã.
Uma pessoa, por exemplo, tem um trechinho do Evangelho, um capítulo que se chama Moral Estranha, em que Jesus fala que pais e filhos vão vir como inimigos, vão ser pais e filhos. O que ele quis dizer com isso? Que numa vida passada, pessoas inimigas vão voltar em vidas posteriores na posição de pai e filho, para aprenderem a se amar, né? De mãe e filho, para aprenderem a se amar. Então, é muito importante que a gente tenha essa consciência e que a gente busque, então, esse amor ágape, esse amor por todos. Não esse amor que se resume à minha família, mas esse amor que amplia a todas as pessoas que na nossa convivência, a todas as pessoas ao nosso redor, esse mesmo amor, né? Maior nem menor, não, eu tenho que amar mais a esse do que aquele, não, eu tenho que amar a todas as pessoas do mesmo modo. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã, já dizia o Renato Russo. E é isso mesmo, amar, simplesmente por amar. E amar a todos de maneira igual. Se uma mãe precisa de mim, se minha mãe precisa de mim, eu vou ajudar a minha mãe. Mas se um amigo precisa de mim, eu vou ajudar da mesma forma. Se o meu filho precisa de mim, eu vou ajudar meu filho. Mas se um amigo, né, um parente mais distante precisa de mim, eu preciso saber ajudar da mesma forma. É isso que Jesus veio dizer. Então, todos somos irmãos, todos estamos no mesmo barco, né? Uns com um aprendizado maior num campo, outros menor naquele campo, mas maior em outro campo, mas todos estamos aí no mesmo patamar de evolução. Então, precisamos trabalhar juntos para que todos evoluam juntos. Precisamos amar todas as pessoas como irmãos, como amigos, né? Independente da posição que ela ocupe nessa encarnação na minha existência. Isso é muito importante. Independentemente de tudo, de todos, conhecia a estrada a ser percorrida, pois estava seguro em si mesmo. Dessa forma, fez sua trajetória livre de convenções e padrões pré-estabelecidos, não aceitando preconceitos de qualquer matiz, porquanto sabia transitar com grandeza e dignidade pelos caminhos do mundo. Então, assim, Jesus não veio para poder obedecer aos padrões sociais estabelecidos pela época. Pelo contrário, ele veio para romper com determinados padrões estabelecidos. Isso ficou muito claro quando iam apedrejar Maria Madalena e ele abaixou-se ao lado dela calmamente e perguntou a todas as pessoas que estavam ali e indagou, né? Todos aqui, ninguém tem pecado? Então, que atire a primeira pedra aquele que não tem pecado. Ele mudou ali uma maneira de ver, um padrão social pré-estabelecido, uma regra social pré-estabelecida. Por isso que nas minhas falas eu sempre falo com vocês, né? As regras sociais não são as regras que Jesus trouxe, são as regras que alguém colocou para nós, para que a gente pudesse ficar preso a determinados padrões, preceitos e preconceitos. Mas elas não precisam ser seguidas à risca. O que precisa ser seguido à risca é o amor, só o amor. O amor é que vai levar a gente para aquilo que Jesus trouxe realmente, e não os padrões pré-estabelecidos, não os preconceitos que já estão enraizados na sociedade. Esses nós precisamos trabalhar para poder extinguir, né? A gente precisa trabalhar na vertente do amor. Se a gente trabalha na vertente do amor, a gente está trabalhando dentro da moral completa e absoluta. Amor a todas as criaturas, independente das escolhas que elas fazem. As escolhas que elas fazem são importantes para ela naquela encarnação. Se eu considero certo ou errado, isso é uma visão minha. Para ela, aquilo é importante. Muitas pessoas vão olhar para mim e vão considerar as minhas escolhas equivocadas, mas eu vou continuar com as minhas próprias escolhas. Cada um tem o direito de escolher o caminho. Isso se chama livre-arbítrio. E isso foi dado para nós, para todos nós, por Deus. Então, quem somos nós para julgar o outro com preconceitos, com conceitos, com convenções pré-estabelecidas? Não somos ninguém. E essa foi outra lição que Jesus trouxe para a gente. Amar as pessoas como irmãos, independentemente das suas escolhas.
quando a gente vê a história de Chico Xavier, a história de Divaldo, eles entraram em prostíbulos para poder atender aquelas pessoas do prostíbulo, criticados por muitas pessoas, que tinham preconceito, né? Mas as pessoas que estavam ali, seja por escolha, seja por uma situação de vida, elas estão ali e precisam de ajuda. Jesus não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Todos nós somos doentes. Algum patamar da nossa vida, nós somos doentes. Se nos consideramos completamente sãos, sem nenhum tipo de doença, se nós nos consideramos totalmente puros, estamos com algum problema, porque estamos reencarnados na Terra. Todos que estamos aqui precisamos de auxílio do alto, precisamos de auxílio uns dos outros, precisamos fazer a reforma íntima para poder evoluirmos. Estamos ainda doentes, precisamos de evoluir demais. Então, quem somos nós para julgar o ato do outro? O outro também não é ninguém para nos julgar. Nós somos um ser único e irrepetível. E cada ser único e irrepetível passa pelas experiências que são necessárias para a sua evolução. Se consideramos certo ou errado, é um problema nosso. Cada um tem o direito de fazer as suas próprias escolhas e nós não temos o direito de ter preconceito contra ninguém. Nós não temos o direito de julgar ninguém. É muito importante que nós aprendamos isso com o Cristo. Essa foi uma das lições que ele nos trouxe. Amar ao próximo como a ti mesmo. Amar ao próximo como a ti mesmo. Precisamos olhar para o outro e entender que ele tem debilidades, assim como nós também temos. A única debilidade que eu posso consertar é a minha. A debilidade do outro é um comprometimento do outro. Ele somente pode consertar aquilo nele. Ele pode olhar para as pessoas ao redor e ter exemplos de como fazer isso, mas a escolha de fazer ou não é dele, assim como a nossa escolha, só nossa. Isso se chama livre-arbítrio. Isso foi dado a nós por Deus e ninguém, absolutamente ninguém, tem o direito de tirar. Por isso, os preceitos, as convenções pré-estabelecidas, as convenções sociais, os preconceitos de qualquer matiz foram condenados por Jesus. E ele veio trazer a renovação de tudo isso, mas a gente ainda não entendeu, porque a gente ainda se agarra nessas convenções e nesses preconceitos e nós julgamos as pessoas. Vamos pensar sobre isso? Quanto eu tenho julgado as pessoas ao meu redor? Criatura magnífica, retinha na mente poderes que lhe permitiam manipular desde a intimidade da matéria até as essências mais sutis da alma humana. Ele olhava para o ser e o compreendia. Olhava para os olhos do ser e via sua alma. É possível que nós façamos isso também? Sim. Quanto mais o nosso coração for puro, quanto mais o nosso coração for amoroso, nós vamos conseguir olhar para o olho do outro e perceber as mazelas de sua alma e conseguir fazer orações profundas por essas mazelas. Mas a gente ainda está longe desse patamar. Por quê? Porque nós julgamos, porque nós temos preconceito, porque nós condenamos as pessoas. Esquecemos de olhar primeiro para nós mesmos e procurar em nós, na nossa intimidade, essas mazelas. Primeiro em nós, depois no outro. Quando nós tivermos a possibilidade de contribuir com o outro. Jesus já tinha, né? Ele já era o ser supremo quando veio à Terra. Mas ele deixou essa mensagem para a gente também. Homem generoso, sempre voltado à natureza, com a qual se integrava em plenitude. Né? A natureza, ela não é algo à parte de nós. Ela é algo em que nós estamos inseridos.
Nós temos essa mania de fazer essa distinção, a natureza e eu. Não, eu sou um ser da natureza. Eu faço parte dessa natureza. Eu não tenho que me achar superior a essa natureza, porque eu sou parte integrante dela. Ao invés de falar a natureza e eu vou falar a natureza na qual eu estou inserido, da qual eu faço parte, da qual eu preciso para fazer com que esse corpo físico continue se mantendo pleno na Terra. Jesus mostrou isso para a gente também. Amava os lírios dos campos, os pássaros dos céus, os montes arborizados, as brisas da manhã, as águas dos lagos, os trigais e a própria natureza divina que existe em tudo e em todos. Ele amava o todo, ele amava o planeta. O planeta é uma criação dele, né? Desde o início, a gente tem o livro Evolução em Dois Mundos, enviado pelo André Luiz a Chico Xavier, que nos mostra claramente isso, como foi e continua sendo o processo de criação da Terra, como cada ser foi criado aqui com todo cuidado pelos arquitetos do laboratório divino. Quantas experiências foram feitas até chegar aos seres que estão aqui hoje aperfeiçoados. Isso inclui os animais, as plantas, as rochas, né? O mineral, o vegetal, o animal e o hominal. O homem vem sendo aprimorado ainda está sendo aprimorado. E nesse momento, mais, porque o planeta está passando por um processo de reprogramação, não é isso? A gente está fazendo uma transição planetária, então nós precisamos que os seres da Terra, que o homem, que esse corpo do homem seja renovado. Então, continuam os experimentos para poder aprimorar esse corpo do homem e de todos os seres que aqui habitam, porque quando evolui um planeta, todos os seres que estão nele precisam também evoluir. A evolução, a regeneração, ela acontece dos seres para o planeta e não do planeta para os seres. Então, nós precisamos aprimorar-nos e também a natureza, portanto, precisamos amar o todo e precisamos nos entender como parte desse todo, para que então sejamos completos. Ele exemplificou as belezas naturais terrenas, comparando-as com o reino dos céus, fazendo dessa forma um elo divino, isso é, uma ligação de amor entre os céus e a terra. Ele mostrou para a gente que tudo que existe na terra é uma cópia daquilo que já existe no mundo celeste, nos mundos, né, mais evoluídos que a terra. O que existe na terra é algo que é parecido com o que existe no mundo celestial. Que nós precisamos valorizar tudo isso, porque é tudo, tudo faz parte de uma composição que vai gerar aquilo que nós chamamos de vida na Terra. Então, a natureza é o todo, tudo que nos rodeia, e inclusive nós fazemos parte dessa integração. Ensinou-nos a respeitar inicialmente as coisas da Terra, para que pudéssemos, então, amar as coisas da vida maior. Tudo aqui da Terra, tudo. Né? Nós somos aqui viajantes, estamos a passeio na Terra. E esse passeio não é um passeio turístico, é um passeio de aprimoramento. É como se nós estivéssemos fazendo um intercâmbio. Né? Quando as pessoas saem para fazer intercâmbio em outros países, o que elas vão fazer? Elas vão se aprimorar em determinada técnica ou em determinada língua. Nós estamos fazendo um intercâmbio na Terra para nos aprimorarmos, para poder nos melhorar. Então, precisamos respeitar tudo que a Terra nos dá por empréstimo. Se somos viajantes, tudo que está aí não nos pertence. Né? Nós pertencemos a esse todo, mas o todo não nos pertence. Tudo está a nosso serviço e nós estamos a serviço desse todo também. É uma conjugação de movimentos. Tudo nos é dado por empréstimo. E daí, quando nós partirmos daqui, voltarmos para o mundo espiritual, vamos deixar tudo aqui. Então, precisamos amar a tudo isso de modo desapegado.
Nós podemos usufruir de tudo isso de modo desapegado, compreendendo que não é nada nosso, compreendendo que tudo nos foi dado, está lá para que possamos usufruir, mas é tudo passagem, tudo empréstimo. Então, vamos deixar melhor do que quando chegamos, né? Tudo, 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 tudo. Jesus nos ensinou isso, a respeitar as coisas da terra. A partir de então, nós vamos aprender a respeitar as coisas da vida maior. Aparentemente, fracassado na cruz, mostrou-nos logo após que venceu o mundo em todos os aspectos. Então, assim, não importa se as pessoas nos acham fracassadas, não importa se as pessoas riem da gente, se elas desdenham daquilo que a gente faz, se aquilo é alguma coisa que eu considero importante para mim mesmo e para aqueles que estão ao meu redor, mesmo que todo mundo seja contra, mesmo que todo mundo me considere derrotado, se aquilo me apraz, se aquilo faz bem para mim, eu devo persistir, eu devo perseverar, assim como Jesus fez. Ele foi crucificado, né? Cumpriu com as escrituras, mas ele mostrou para nós que a vida não termina ali, a vida não cessa ali. Aquilo ali é um pedacinho pequeno de um todo que é muito maior. Cada experiência é um sopro dentro da eternidade. E nós valorizamos, às vezes, coisas tão pequenas dentro dessa vida, quanto que nós precisamos valorizar são coisas muito maiores. Será que nós estamos valorizando as minúcias da vida, ao invés de valorizar o que realmente é importante? Será que nós estamos fracassando nesse quesito? Será? Jesus podia ver com absoluta facilidade por trás das cortinas do teatro da vida humana e tinha a nítida percepção das intercessões mais secretas, das intenções mais secretas. Olhando no olho do outro, ele podia perceber se aquele outro estava sendo sincero, se aquele outro tinha uma intenção que não era bacana. Ele podia perceber tudo isso, olhando no olho do outro. Ele podia verificar tudo isso com muita facilidade. Os seres humanos, para Jesus, eram verdadeiros livros abertos. Seu olhar penetrava o âmago das almas, onde conseguia alcançar seus pontos fracos. Por isso, as pessoas, ao chegarem perto de Jesus com toda aquela luz, muitas vezes se sentiam abençoados, se sentiam pecadores, se sentiam curados, porque a bondade que Jesus emanava, o amor que Jesus emanava, contaminava todos que estavam ao seu redor. E é por isso que a reforma íntima faz toda a diferença para nós, porque quando a gente muda por dentro, a gente começa a emanar coisas diferenciadas. E muitas vezes pessoas se aproximam de nós por conta dessa luz que nós temos. Outras se afastam porque não aguentam tanta luz. E isso Jesus também veio mostrar para a gente. Nós precisamos trabalhar para poder fazer com que a nossa luz se expanda. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo, Jesus nos disse. Então precisamos deixar a nossa luz brilhar para que todas as pessoas ao nosso redor possam ser contaminadas por ela. Não tanto quanto Jesus contaminou, porque ele era um ser divino, ele era um ser de luz, mas aos pouquinhos, passo a passo, paulatinamente chegando lá. Não sufocava com a força da sua personalidade aqueles que o procuravam. Ao contrário, afirmava: tudo depende de ti, ou mesmo a tua fé te curou. E em outras ocasiões aconselhava-os. Antes de ir para o próximo slide, é muito importante isso daqui. A gente diz, Jesus curava, Jesus fazia milagres, mas Jesus mesmo disse, não, a tua fé te curou. O que ele estava dizendo para isso? Que nós, se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, podemos mover montanhas, podemos mudar a nossa situação de vida. A tua fé te curou. Tudo depende de ti.
Tudo depende das nossas atitudes, dos nossos pensamentos. Se nós temos pensamentos desequilibrados, nós vamos contaminar a nossa vida inteira com esses pensamentos desequilibrados. Mas se os nossos pensamentos são de amor, se eles são equilibrados, nós vamos fazer com que tudo se modifique positivamente na nossa vida. Então, é importante que nós tenhamos essa meta. Tudo depende de mim. A minha fé me cura e me leva onde eu preciso ir. Então, eu preciso trabalhar nesse sentido. Em outras ocasiões, aconselhava as pessoas que vinham procurar por ele: vai e não peques mais, convidando-os para uma vida autêntica e oferecendo apoio e incentivo para construírem a casa sobre a rocha. Esse pecar não é um pecado instituído e colocado, né, pelos padrões sociais para nós. Quando a gente faz algo de errado para nós mesmos, quando a gente faz algo de errado para o outro, o nosso coração aponta. É esse pecado sobre o qual Jesus estava falando. E não os pecados que são apontados pelas outras pessoas, mas aqueles que são apontados pelo nosso próprio coração. Está dentro de nós o nosso ser divino. Nós só precisamos relembrar quem ele é. Então, precisamos aí acordar em nós esse ser divino que vai sempre nos mostrando: isso aqui não foi legal, aquilo ali também não foi legal, isso foi legal. É isso que Jesus fala: vai e não peques mais. Então, não vá contra o seu coração, não vá contra aquilo que o seu coração pede que você faça. Né? E esse pedido do coração tem que ser embasado no amor. Se for embasado no egoísmo, se for embasado em pensamentos contrários ao amor, não serve. Então tem que ser embasado no amor, porque se for contrário ao amor, o coração dói, dá aquela dorzinha no coração. Foi mestre por excelência, porque se manteve longe dos excessos nos relacionamentos, do excesso de convite, que promove desmedido envolvimento pessoal, dificultando a ajuda real, e do excesso de indiferença, que provoca falta de compaixão e posicionamento frio. Então, Jesus conseguia manter, dentro das relações, a distância ideal, né? Nem muita intimidade, nem o distanciamento da indiferença. Então, aquela distância ideal que faz com que você possa contribuir, né, sem se envolver tanto, para que você não acabe atrapalhando o outro, invadindo o livre-arbítrio dele. Preceptor das almas, levou-nos à reflexão íntima, ou melhor, à interiorização de nós mesmos, quando assegurou: eu estou no Pai e o Pai está em mim, formalizando assim a necessidade do nosso autoconhecimento como base vital para alcançarmos o reino dos céus. Então, é exatamente a questão da reforma íntima, né? Quando a gente vai para o Pai e o Pai está em mim, quando a gente entende que tudo está dentro da gente, que todos os ensinamentos estão aqui, que nós precisamos relembrar tudo que está dentro de nós, no nosso mais íntimo espírito, no nosso mais íntimo eu, no nosso eu mais profundo. Nós vamos compreender e vamos, então, deixar desabrochar quem nós realmente somos, deixando esse autoconhecimento transbordar em nós. Sigamos Jesus, que é a luz do mundo, o sol fulgurante que aquece as almas do frio interior, da desilusão e da desesperança. Então, nos permitamos seguir Jesus, nos permitamos seguir os passos de Jesus, nos permitamos ser como Jesus, nos permitamos andar de acordo com o andar dele. Foi isso que ele veio trazer para nós. Ele veio como homem, na experiência de homem, nos mostrar que nós, enquanto homens, podemos fazer o que ele fez, tudo o que ele fez. Podemos ter a visão que ele tinha a partir do momento em que nós resolvermos fazer a nossa reforma íntima, a partir do momento em que nós resolvermos olhar para dentro de nós mesmos e nos modificarmos paulatinamente, sem pressa,
sem atropelar a nós mesmos, sem fazer com que nós mesmos fiquemos de lado, com calma, observando, né, quem eu sou, o que eu posso modificar em mim, o que está legal, o que não está, né? Fazendo uma autoanálise e fazendo com que a gente se modifique a cada passo, tendo essa visão, né, de quem nós somos, olhando para dentro e seguindo aos passos de Jesus, que é luz. E ele disse que nós somos luz. Então, sigamos aos passos de Jesus para alcançarmos essa luz que ele disse que nós já somos, para acendermos essa luz, fazermos com que essa luz brilhe ainda mais, porque ele disse que nós já somos. Vamos lembrar novamente, se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, podemos mover montanha. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Sejamos, pois, o que Jesus nos pediu. Busquemos Jesus agora e sempre, porque só assim estaremos caminhando ao encontro da paz tão almejada. Se a gente busca Jesus, se a gente busca os ensinamentos do Cristo, se a gente busca tudo aquilo que ele veio trazer para nós, que se resume no amor, nós vamos encontrar a paz que tanto almejamos, que tanto queremos, que tanto pedimos. Para isso ele veio. Por isso ele é o preceptor das almas. Por isso ele reencarnou como homem. Por isso ele veio para nós como um ser normal. Passou por todas as dores, por todas as tentações, por tudo que nós passamos também, para nos mostrar que nós somos capazes, que nós podemos, que se a gente quiser, a gente pode. Que se a gente quiser, a gente pode sim mudar o mundo. Se a gente quiser, a gente pode sim trabalhar nessa perspectiva de modificação. Quando a gente trabalhar a reforma íntima, quando a gente começar a trabalhar tudo isso dentro de nós, quando a gente começar a olhar para dentro da gente, ao invés de querer modificar o mundo, modificar quem nós somos, porque nós somos um mundo, cada ser é um mundo, quando nós entendermos tudo isso, que a partir da nossa modificação, tudo ao nosso redor se modifica, assim como Jesus fez, aí vai ter valido a pena ele chegar aqui, vai ter valido a pena ele ter vindo para nos mostrar tudo isso. Portanto, ele é o preceptor das almas, aquele que nós podemos escolher seguir os passos para alcançar, então, aquilo que nós já somos, seres divinos. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, portanto, somos seres divinos como Deus. Somos co-criadores da nossa própria existência. A partir dos nossos pensamentos que se transformam em ação, nós co-criamos a nossa própria realidade. Busquemos, então, orar e vigiar os nossos próprios pensamentos, as nossas próprias ações, para que elas possam se tornar mais assertivas, para que a gente possa, então, fazer como Jesus. Nunca agir com ansiedade, com precipitação, mas agir sempre com consciência. Gratidão a todos, obrigada pela companhia de vocês, pessoas encarnadas, desencarnadas, que assistiram agora presencialmente ou depois que a live fica gravada. Gratidão. Desculpe. Gratidão. Namastê. Até a próxima semana com mais uma reflexão à luz do Espiritismo. Beijo no coração de todos. Até lá.